Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A vida é feita de escolhas e muitas vezes as opções representam caminhos opostos. A escolha da maternidade, por exemplo, nem sempre combina com o investimento de tempo e de energia na vida profissional, nos estudos e em outros sonhos também, como viajar e explorar outras possibilidades desse mundo. Casar, engravidar e ter filhos não é mais um passo óbvio, nem para homens e nem para mulheres. Existem outros caminhos, lógico. O sonho da maternidade pode ser adiado e também pode existir junto com novos modelos de família. Mas se o relógio biológico não para, a ciência e a tecnologia também não param. Nesse episódio, a gente conversa com o médico ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Rogério Leão. A gente vai falar sobre fertilidade no tempo de cada um e no modelo familiar de cada um. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto. A alegria é nossa, doutor. Fertilidade é um desafio para a ciência e para a medicina? Com certeza. O ser humano não é uma espécie muito fértil, né? Se comparado com os animais, o ser humano é bem menos fértil. Com outros animais, então, com coelho, por exemplo, né, doutor? Exatamente. E o ser humano, assim, o que é esperado, mesmo um casal jovem, a chance dele tentar conseguir engravidar a cada ciclo que tenta... Não é simples. É em torno de 25% só, por mês, né? Esse 25% todo mês, a gente considera que em um ano é esperado que um casal consiga engravidar. Isso nós estamos falando de situações absolutamente normais, dentro da idade biológica. Exatamente, isso ainda considerando pacientes jovens. Acima dos 35, a fertilidade já cai bastante. Então a gente espera que 6 meses tentando não conseguiu, já vale começar a fazer uma investigação. E é interessante, né, doutor, a gente falar de pacientes jovens quando a gente fala que 35 anos já ultrapassa uma certa barreira. É muito difícil até entender no mundo de hoje a idade de 35 anos como limítrofe de um sonho tão grande de ser mãe, né, de constituir uma família. Esse é um dos grandes problemas, né, que a gente enfrenta hoje e o que mais a gente atende em clínicas de reprodução é exatamente isso. Pacientes que começam a tentar engravidar perto dos 40, né, é muito frequente ser após os 35, quando a fertilidade já começou a cair, né. O ser humano conseguiu já várias coisas para retardar o envelhecimento, né? Hoje a gente vê uma pessoa de 40, 50 anos que você não dá a idade dela nunca. Mas o ovário a gente ainda não conseguiu retardar. Na pergunta anterior, eu queria até me corrigir. Eu disse, as pessoas para constituírem uma família e pensam nos filhos. A situação de ter filhos não tem nada a ver com constituir uma família. É só um elemento, o filho é só um elemento. Existem modelos diversos, dinâmicos e amplos de família que a gente também precisa compreender isso, né? Entender, colocar tudo no mesmo bojo do que é família, né, doutor? Mas para alguns a realização está ali nos filhos, né? Sim, com certeza. E sobre isso, como é que a gente poderia definir a partir de quanto tempo tentando engravidar, de quanto tempo, de quanto sonho, a partir de que momento o casal precisa procurar ajuda? Queria completar se existe também uma relação direta entre o tempo de tentativa versus idade, né? Existe, né? O que é tido, assim, né, como o clássico do que você deve esperar em torno de um ano. Um ano de tentativas, relações não protegidas e com relações frequentes, já é considerado, então, que o casal tem uma infertilidade. Se o casal é muito jovem, poderia-se até estender até 1 ano e meio essas tentativas. Agora, a partir dos 35, hoje em dia, a gente já considera que 6 meses de tentativa já vale você começar a fazer uma investigação. Perto dos 40, isso já pode ser feito antes, né? Porque não impede de ir tentando, mas já vale fazer uma investigação, porque se caso já descubra um problema, né, 1 ano aí faz muita diferença. Sim. Nas taxas de sucesso. A luta contra o relógio é sempre muito importante, né? Exatamente. E é uma preocupação de homens e mulheres, né?
o problema é do casal, né? Sim, do ponto de vista assim, dos casais que procuram por infertilidade, metade é por causas masculinas, metade por femininas, mais ou menos, né? Das causas identificáveis. Tem uns 15 a 20% que a gente não define uma causa, e tem também alguns que são os dois juntos, né? Tem um pouco do homem e um pouco da mulher. Mas é fácil perceber? A gente tem exames de investigação, né? E às vezes fica muito evidente que é o problema, mas às vezes, como eu falei, existem alguns fatorzinhos. Um fator masculino aqui, um fator feminino ali, que somando tudo acaba dificultando. A composição do casal, né? Agora, falando especificamente das mulheres, muitas mulheres lutam durante muitos anos contra a endometriose. Problema até muito associado à mulher dinâmica, a mulher ativa, moderna. A endometriose também pode causar infertilidade? Talvez uma das principais causas? Ela está entre as principais causas, sim, de infertilidade. Às vezes não só como um fator isolado, mas um fator dificultando. Algumas situações ela é realmente a causa, mas algumas vezes existe uma outra causa e a endometriose está lá atrapalhando também, né? A endometriose, ela costuma dar bastante cólica, bastante dor, então pode prejudicar muito a qualidade de vida da mulher, mas além disso, independente dela estar causando dor ou não, ela pode estar levando a lesões dos órgãos reprodutivos e por isso a infertilidade, e o próprio processo inflamatório que a endometriose causa acaba também sendo prejudicial para a fertilidade. É um paradoxo, né, a gente dizer que a gravidez na verdade, a grande cura para a endometriose, né? Ela como um dos hormônios que ficam muito elevados na gravidez é a progesterona, e a progesterona, ela age sobre células endometriais atrofiando, né? Então, nesse tempo grande que ela fica com progesterona alta, pode regredir as lesões. Não chega a curar, mas pode regredir bastante. É um tratamento eficiente. Acaba ajudando bastante. Agora, e as outras causas de infertilidade que a gente pode citar aqui? Uma das principais causas femininas de infertilidade são os problemas ovulatórios. Então, pacientes que não ovulam. Não ovulam pode ser por alguns distúrbios hormonais variáveis, pode ser um problema na tireoide, um problema num outro hormônio que é a prolactina, né, que normalmente ela aumenta no puerpério para aumentar o leite, mas algumas pacientes podem ter esse aumento de prolactina mesmo fora desse período e causar infertilidade. E o ovário policístico, que é muito frequente também como uma causa. Além disso, tem os fatores tubários, ou seja, problemas na trompa. Muitas vezes alguma infecção, algum processo inflamatório que teve na trompa e acabou obstruindo essas trompas. E daí a endometriose. Essas seriam as principais causas femininas. Depois disso, algumas causas mais raras, causas genéticas, algumas malformações uterinas e outras coisas. E também as causas masculinas. A maioria dos casos masculinos a gente não consegue identificar qual é a causa, né? Mas o homem tem uma alteração do sêmen e a gente não consegue descobrir qual foi a causa. Pode ter sido uma infecção, pode ter sido alguma coisa que ele foi exposto que acabou levando isso, ou uma predisposição genética também. Existe algum padrão de saúde, comportamento masculino que determina um tipo de problema que pode ter como consequência a infertilidade? Olha, tanto para o homem quanto para a mulher, uma vida saudável vai ser produtivo, vai ser bom para a fertilidade, né? Então, tudo que a gente é exposto a produtos químicos, hoje em dia muita poluição, essas coisas, a gente acredita que pode acabar tendo lesão nos órgãos reprodutivos, porque as células germinativas, né, as células que produzem óvulos e espermatozoides, elas são muito sensíveis, né? Então, tudo que a gente vai ser exposto ao longo da vida acaba lesando isso, né? O cuidar de si, o cuidado com a saúde, ele é tão importante que ele engloba tudo, né? Eu costumava dizer no programa, no Bem-Estar, durante tanto tempo que eu trabalhei lá, que cuidar da saúde como uma forma total, holística, é bom para o cabelo, é bom para o fígado, para os rins, para o intestino, para o pulmão, para os dentes. E para a fertilidade, com certeza. E também para a fertilidade, né, doutor? Exatamente. Agora, a gente pode dizer que existem níveis diferentes de infertilidade,
Ou infertilidade é um ponto em si, uma questão fechada? Na verdade, assim, quando o casal enfrentou esse problema de engravidar, a gente coloca ele como um quadro de infertilidade. Agora, existem algumas infertilidades que são facilmente corrigíveis e alguns problemas de infertilidade que já são mais difíceis de resolver, né? Por exemplo, tem paciente, como eu falei, ovário policístico, que o problema ela não está ovulando. Se esse é só o problema, a gente tem medicação via oral mesmo que faz ela ovular e ela consegue engravidar com uma gravidez espontânea mesmo, né? Só com essa medicação a mais. Já tem alguns casos, por exemplo, que a paciente já tem uma baixa reserva ovariana ou os óvulos de má qualidade, principalmente quando tem a idade avançada. Daí são casos bem difíceis também. Né? Agora, isso quer dizer, então, que em alguns casos o problema vai se repetir em outra gravidez também. Em outros casos, não? É um problema pontual que na segunda gravidez pode ser corrigido? Depende. Se for, quando tem, por exemplo, igual uma obstrução tubária, né? Então, as trompas estão obstruídas. Esse é um caso que só engravida com fertilização in vitro. E sempre que ela quiser engravidar, ela vai precisar de uma fertilização in vitro. Porque o espermatozoide nunca vai conseguir encontrar com o óvulo, porque as trompas estão obstruídas. Agora, existem alguns casos, como que eu falei que tem uns 15%, que a gente não identifica a causa. Mas já começa a passar muito tempo e às vezes a gente até acaba indo para fertilização in vitro, porque, né, já tentou tratamentos mais simples, já está há muito tempo tentando, e aí engravida com a fertilização in vitro. Esses casos é muito frequente numa próxima tentativa conseguir engravidar espontâneo. Né? Então, não sei se a gente não sabe explicar muito bem isso, mas parece que, né, o corpo parece que aprende, né? Sim, sim. Então não é um fato consumado que o tratamento vai ter que ser repetido em cada gestação, né? Eu tenho uma dúvida também com relação ao médico que cuida disso. É o ginecologista de uma forma geral? Ou, eu sei que o senhor é especialista no assunto, né? Mas de uma forma geral, isso é tratado com o ginecologista? Inicialmente é tratado com o ginecologista. Por isso que a gente trabalha muito com os ginecologistas gerais, a importância de ir alertando a mulher para perda da fertilidade, como está o ovário dela, se tem bastante folículo ainda, né? Que são os folículos, são cistinhos que têm os óvulos, ou se ela já está com uma reserva ovariana diminuída. É muito comum ela ver muitas pacientes, né, com 40, 45, 46 anos engravidando e acha que tranquilo, vai deixando, né? E se o ginecologista que ela passa anualmente não alerta ela para isso, né? Muitas vezes ela vai deixando, aí quando ela tá com 45 ela resolve ter filho achando que vai ser tranquilo. Sim. Mas, na verdade, né, existe chance de sucesso, mas muitas dessas que tiveram mais velha congelaram o óvulo antes, né? Algumas usam óvulo doado. Elas tiveram uma atenção. Outras tentaram muitas tentativas até conseguir, né? Então, é importante o ginecologista geral já dar esse alerta, ou muitas vezes tem mulheres jovens que o ovário já é como se fosse já uma reserva de uma mulher mais velha. Não se sabe também por que, muitas vezes, mas algumas vezes teve mais destruição de óvulos. Uma questão genética também, pode ser? Pode ter fator genético. E muitas vezes ela, assim, tá com 30 anos, mas já produz poucos óvulos. Nesse caso, daí, cabe ao ginecologista encaminhar ela para um congelamento de óvulos, por exemplo. É muito importante a gente falar da especialidade e do cuidado que o médico ginecologista vai ter quando tratar esse assunto de infertilidade, porque no aspecto psicológico, a infertilidade, certamente, ela causa um dano maior até do que muitas doenças graves. Com certeza, com certeza. Nós temos, e a maioria das clínicas tem sempre um psicólogo disponível para as pacientes que querem fazer esse acompanhamento, porque muitas vezes é um sonho muito grande. A pessoa passou a vida sonhando com aquilo e quando vai tentar não consegue, aquilo lá mexe muito com a mulher, né? Tem mulher que ela só vai se sentir realizada quando ela conseguir ser mãe, né? Então, é muito estressante. O processo dos tratamentos são estressantes, porque envolve muita disciplina de medicações, controles de ultrassom, alguns exames às vezes invasivos. Então, procedimento tentativas com anestesia. Frustradas. Cada negativo, mesmo que seja um tratamento simples, cada negativo acaba sendo uma frustração muito grande, um luto a cada vez, né? Então... E aí, nesse campo, surgem alguns mistérios, assim, para a medicina ainda no futuro desvendar, né? Com casais que desistem e partem para uma
para um processo de adoção. Sim. E aí acabam conseguindo. Isso acontece. A gente já teve pacientes que fizeram 6 fertilizações in vitro, não engravidou, e daí vai lá e engravida espontaneamente. A medicina ainda precisa, dentro da área de reprodução, evoluiu muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Porque esse aspecto psicológico, ele é muito preponderante, talvez até muito mais do que a gente acredite que seja, né? Não, e com certeza. E hoje a gente até tem estudos mesmo, mostrando que o estresse altera todo a parte imunológica do corpo e o sistema imune é totalmente relacionado com a reprodução. Impressionante. Então, realmente, o estresse exagerado, essas coisas podem prejudicar os tratamentos, mesmo fazendo uma fertilização in vitro, né? Que, teoricamente, a gente está eliminando outros fatores aí. Mas, mesmo assim, o estresse prejudica e o bem-estar melhora. Aquela história do cuidado geral com tudo, né? As possibilidades de fertilidade, quando a gente fala de casais homoafetivos, estamos falando deles agora, elas são muito amplas, a lista de opções é imensa, doutor. Exatamente. No caso de casais homoafetivos femininos, é bem mais fácil, né? Já que elas têm o útero e elas têm os óvulos. Só precisa do banco de sêmen. Então, escolhe-se o banco de sêmen, da mesma forma que na produção independente. E daí pode ter várias opções. Pode fazer uma fertilização in vitro, pegando o óvulo de uma e fertilizando, formando o embrião e colocando o embrião na parceira. Daí uma é a que vai gerar e a outra é a que doou o óvulo. Isso é muito comum acontecer. As duas são mães, absolutamente mães. Exatamente. Às vezes uma vai pegar o óvulo dela e colocar o embrião nela mesma. Não, mesmo assim, as duas são mais do mesmo jeito. Claro, também, completamente. Porque assim, elas fazendo um tratamento juntas, independente de quem é o óvulo, quem é a barriga, nós fornecemos uma carta para que elas possam registrar juntas a criança. Então, essa carta é necessária para que possa registrar as duas mães. Então, no caso das mulheres, é bem mais tranquilo. No caso do homem, tem que ser em fertilização in vitro, só que tem o problema do útero, né? O útero tem que ser, esse útero de substituição, né, que a gente chama de barriga de aluguel, pelo Conselho Federal de Medicina, tem que ser parente de até 4º grau. Então, pode ser qualquer grau de parentesco, até prima, sobrinha, tia, mas tem que ter um parentesco. Se não tiver parentesco, daí é possível. Por exemplo, às vezes tem uma amiga que se oferece para ser barriga, só que daí tem que entrar com um pedido no Conselho Federal de Medicina e eles aprovando, é possível fazer o tratamento. Quanto tempo demora, em média? Uns 2, 3 meses já consegue isso, né? A única coisa é que no Brasil não pode você pagar para alguém ser barriga, como nos Estados Unidos, você faz um contrato, uma pessoa que se oferece para ser barriga e faz. Aqui no Brasil não pode ter fins lucrativos. Agora, doutor, a opção, o senhor falou aí no início, né, o congelamento de óvulos, planejamento também, né? Para quem é indicado esse tratamento e quando o senhor indica e como ele funciona exatamente, o que as mulheres precisam saber com relação a isso, mesmo porque a gente está falando de planejamento, nós estamos falando dessa mulher moderna, ativa, dinâmica, conectada com o tempo em que ela vive. Exatamente. Hoje em dia é muito comum que as pessoas não colocam o filho como um projeto de vida antes dos 35, 37 anos, né? Então, a mulher que tem isso na cabeça, é uma excelente opção ela congelar os óvulos. O que a gente aconselha em torno dos 30, seria o ideal. Se ela não tiver perspectiva de nos próximos 5 anos tentar engravidar, vale a pena ela congelar. Entre 30 e 32 anos estaria uma idade boa. Lógico que ela, passando sempre com o ginecologista, é sempre importante ela perguntar como está a reserva ovariana dela, porque às vezes ela mesmo jovem pode estar com uma reserva diminuída, e daí ela já aproveita para congelar, às vezes até mais jovem. Mas em geral, em torno de 30 a 32 anos seria uma fase ideal para congelar, né? Pode ser que ela não precise disso, a gente até aconselhar. Depois que os 37 ela está tentando engravidar, tenta engravidar primeiro, deixa isso como, né, a última cartada. E também tem que estar ciente que não é uma garantia, mas pelo menos ela pode ter a tranquilidade que ela tentou com 30 anos engravidar, né? Não ficar depois com arrependimentos, que, se eu deixei a carreira na frente e agora eu não tô conseguindo. Então,
para evitar esses arrependimentos, pode ser que não consiga, mas pelo menos ela tem na cabeça dela que ela tentou com os óvulos que ela tinha de 30 anos, né? Sim. E qual é o tempo máximo que ela pode esperar esse congelamento? Olha, não existe uma resposta para isso. A gente, agora recente, teve um que super antigo, que né, ficou mais de 10 anos ali congelado e usou, e não parece afetar. O que mais afeta é a idade com que congelou. O tempo que fica congelado parece que não afeta. Congela mesmo ele no tempo, assim, não parece o tempo que fica lá que vai afetar. Então a gente tem como média aí uns 10 anos. Por aí. Na verdade, a gente tem muitos casos com mais de 10 anos que utiliza. Que dá tudo certo. Exatamente. Mas nós temos que considerar a idade do óvulo congelado e a idade da mulher também. Sim. Daí, que hoje em dia, por exemplo, tem, o que o Conselho Federal de Medicina recomenda é que engravide-se até os 50 anos, né? Eles não recomendam que engravide após os 50 anos, mas eles não impedem, não é... Então, ele só fala para o médico que trata da paciente avaliar muito bem uma paciente acima dos 50 se ela tem condições de uma gravidez sem riscos. Né? Aí entra também um aspecto aí a gente está falando de uma especialidade médica que está na área da ginecologia, né? Que também aconselha até mesmo sobre o planejamento familiar, né, doutor? Sim, com certeza. O planejamento familiar é muito importante, né? Então, a gente tem que realmente orientar tanto do ponto de vista do planejamento familiar que está querendo evitar, como o planejamento familiar que está querendo, né? Exatamente, até mesmo para a mulher que ainda não está planejando nem o casamento na vida dela, Sim. né? Mas esse planejamento familiar precisa acontecer de alguma forma, né? Por isso assim, o congelamento de óvulos nesse sentido tira um pouco essa pressão que a mulher tem, né, de que eu preciso casar agora e ter filhos. A gente também fala muito assim, se você congelou óvulos, mas você tem a possibilidade de tentar não tão tarde, sempre vale a pena, porque a gente não sabe como vai ser esses óvulos, né, como que vão agir, né? Então, mas pelo menos tira essa obrigação que ela tem, que se eu não tiver agora, eu não vou conseguir mais. Isso né? É muito importante. Doutor, estamos caminhando aqui para o fim da nossa resenha maravilhosa aqui de informação útil sobre saúde, fertilidade, qualidade de vida. Na opinião, na percepção do senhor, qual é o grande desafio hoje que a medicina tem nessa jornada fantástica da fertilidade? Como é que a gente pode melhorar isso? Quando o senhor enxerga para frente, qual é o objetivo? Qual é o horizonte que a gente tem para caminhar? Eu acho que primeiro que existem algumas causas que a gente não consegue identificar por que algumas mulheres não conseguem engravidar mesmo. Faz tratamento de fertilização in vitro, às vezes pega óvulo doado para pegar um óvulo de melhor qualidade, com um banco de sêmen, às vezes, e mesmo assim não consegue. Então a gente ainda tem muitos casos que as taxas de sucesso com a fertilização in vitro, em paciente jovem, mesmo assim, jovem, com tudo certo, é abaixo de 70%. Então ainda existe muitos casos aí que a gente que falha a fertilização in vitro. São pontos de interrogação. Exatamente. Ainda existem muitos. Existem bastante. Eu queria também lembrar que existe toda uma temática aqui que a gente está falando sobre algo de postura do mundo de hoje, né? Porque, como eu disse na abertura do programa, estou falando agora no encerramento, casar, engravidar e ter filhos não é mais um passo óbvio, nem para homens e nem para mulheres. É nesse sentido que eu quero indicar um site muito bacana que fala sobre isso. Ele se chama fertilidadenoMeuTempo.com.br. É muito legal, tem histórias muito interessantes que acrescentam informação para quem está procurando uma resposta para isso. Poxa, eu quero um outro relógio, eu quero contar meu tempo com outro relógio. Isso é possível, né, doutor? Pois é, exatamente, né? Eu acho que a informação é o principal. Eu acho que a mulher tem que se informar, ela tem que indagar o seu ginecologista sobre como está a fertilidade dela, se está tudo bem com os órgãos reprodutivos, como está a reserva ovariana dela, né? E esses sites assim, de informação
boa e útil, correta, exatamente, é muito importante, que tem muita coisa que a gente vê aí na internet que não, né, que acaba atrapalhando os pacientes. Exatamente. Né? E então esse ajuda. A informação ajuda muito. Muito obrigado. E sigam também o doutor o doutor Rogério Leão nas redes sociais, @doutor.rogerioleão, é isso? Isso. Muito bem, eu acompanhei lá, craque no assunto. Muito obrigado, doutor. Vamos juntos então, muito obrigado pelas informações. Eu agradeço o convite. Valeu, pessoal, até a próxima.